Olá pessoal, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai falar sobre a radioatividade, um assunto muito interessante e muito importante na história da física e da química, como a gente vai ver agora, tá certo? Para isso aí eu preparei alguns slides para a gente dar uma olhada aí, então vamos acompanhar aí. Radioatividade, então o tema dessa aula de hoje aí. Um pouquinho sobre a definição. A radioatividade ela é definida como a capacidade que alguns átomos têm de emitir energia. E essa energia ela sai na forma de ondas eletromagnéticas, radiações eletromagnéticas, são os raios gama, e partículas, né, pedacinhos pequenos de matéria que são expelidos a partir dos núcleos dos elementos radioativos. Esses núcleos são instáveis. Então essa emissão de partículas faz com que esses núcleos se tornem mais estáveis, né? E nesse processo de estabilização do núcleo, um elemento, ao emitir essas partículas, ele acaba se transformando em um átomo de um outro elemento químico, né? Então ocorre uma transmutação do elemento. A gente tem um pouquinho da história disso aí, lá no século XIX, o Röntgen ele descobre os raios-x, então ele identifica um tipo de luz que era emitida por um tubo de raios catódicos, tinha que possuir a capacidade de atravessar a matéria. Ele percebeu que o tubo em funcionamento brilhava e um dia, quando o ajudante dele passou entre o tubo e a parede, ele viu só o esqueleto do ajudante dele projetado. Aí ele pediu para a esposa dele colocar a mão entre o tubo e a parede, e na parede ele colocou um envelope de papel lacrado com um filme fotográfico dentro. Ligou o tubo, a sombra do esqueleto, né, dos ossos da mão da mulher dele foi projetada sobre o envelope. Ele desligou o tubo. Quando ele revelou o filme que estava dentro do envelope, ele viu essa imagem gravada. Então essa é a primeira radiografia, e o Röntgen ganhou o primeiro prêmio Nobel da história pela descoberta dos raios-x. Como ele não sabia do que se tratava, ele chamou de X, que é exatamente a incógnita, né, na matemática. Então ele não soube explicar o que seriam os raios-x. Hoje a gente já sabe que é uma onda eletromagnética de alta frequência, que é obtida no choque dos elétrons que são acelerados num tubo de raios catódicos. Esses elétrons colidem com uma placa metálica e nessa colisão os elétrons do metal acabam ganhando energia e transitando entre os níveis de energia e liberando energia na forma de raios-x, de ondas eletromagnéticas com uma determinada frequência que é bem elevada, ou seja, são ondas que transportam bastante energia. Esses elétrons eles saltam entre as órbitas e acabam liberando essa energia aí, tá certo? Então isso aí não necessita de um material radioativo para você ter emissão de raio-x. O Becquerel ele recebeu uma amostra de um minério contendo um elemento químico que havia acabado de ser descoberto na época dele, isso lá também no final do século XIX, que foi o urânio. E ele percebeu que o urânio, certo dia ele observou que o urânio à noite emitia um brilho, ele emitia luz. E o Becquerel ficou muito interessado nessa luz emitida pelo urânio, ele achou que poderia ter alguma associação com os raios-x. Então ele fez uma experiência similar à do Röntgen, ele pegou um filme fotográfico também dentro de um envelope de papel lacrado, colocou uma moeda sobre o envelope e uma amostra de urânio em cima dessa moeda. Numa primeira experiência, ele achava que a luz que o urânio, que aquele material que continha urânio liberava à noite, tinha a ver com a luz do sol que ele havia recebido durante o dia. Então ele deixou esse conjunto aí exposto à luz solar durante o dia. Quando ele revelou o filme à noite já, ele viu a imagem da moeda marcada, né, no filme. Depois ele repetiu a experiência com esse conjunto no escuro, dentro da gaveta. E quando ele revelou o filme, também estava a imagem da moeda gravada. Então ele percebeu que não existia uma relação com a energia do Sol. Aquele material liberava uma forma de energia que, assim como os raios-x, conseguia atravessar a matéria e imprimir uma imagem, né, e reagir com um filme fotográfico. A gente sabe hoje em dia que esses processos radioativos
eles têm origem nuclear, né? Essas emissões que o Becquerel observou, elas se originam no núcleo do átomo. O modelo atômico nuclear ainda não existia. Então, o Becquerel não tinha essa noção, né? Não existia ainda o conceito de núcleo atômico. O Rutherford ainda não tinha feito os trabalhos dele. Mas ele observou que alguma forma de energia estava sendo liberada ali, e ele chamou isso de raios urânicos, né? Os raios que são produzidos pelo urânio. O Pierre e a Marie Curie, juntamente com o Becquerel, são considerados os descobridores da radioatividade. O Becquerel observou que o urânio emitia um certo tipo de energia que atravessava a matéria, reagia com o filme fotográfico que estava dentro do papel. E a Marie Curie, ela estudou mais a fundo essa capacidade do urânio de emitir energia. E ao invés dela usar esse método de impressão de imagem em filmes fotográficos, ela mediu a ionização que as emissões do urânio provocavam no ar. O ar, ele é um meio isolante, então ele não conduz corrente elétrica. Quando você tem uma amostra de um material contendo urânio, o ar próximo a essa amostra se torna condutor de eletricidade. Então, ela mediu como que essa condutividade elétrica aumentava conforme o tempo passava, conforme o urânio, né, o minério de urânio ia emitindo energia, e ela também começou a estudar a composição química desses minerais que continham urânio, ela isolou o urânio, e ela descobriu outros elementos que são produzidos nas emissões e que tem também uma atividade, né, radioativa muito maior do que a do próprio urânio puro, né? Ela descobriu dois elementos químicos novos, o polônio e o rádio, né? Sendo que eles são centenas de vezes mais radioativos. O polônio cerca de 400 vezes mais radioativo que o urânio e o rádio 900 vezes. Os três ganharam o prêmio Nobel pela descoberta da radioatividade, né? O interessante é que não queriam dar para ela porque ela era mulher na época, a sociedade era muito machista. O marido dela, o Pierre Curie, que também trabalhou com ela nos estudos, ele falou então que ele não aceitava. Aí eles resolveram dividir entre os três pela descoberta da radioatividade. Posteriormente, a Marie Curie também ganhou o prêmio Nobel. Esse primeiro foi em física, ela ganhou um em química posteriormente pela descoberta do rádio. Esse ela ganhou sozinha. Então ela foi a primeira pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel e em áreas distintas também, em áreas diferentes. O Rutherford, ele também estudou essas emissões radioativas, né? Já se sabia que essas emissões elas tornavam o ar condutor de eletricidade. O marido da Marie Curie, ele começa a estudar o uso potencial disso para matar células doentes, então começa a nascer a radioterapia. O Rutherford vai tentar estudar a composição dessas emissões, o que estava sendo emitido. E ele descobre que eram emitidas três tipos de radioatividade, três tipos de energia sob três formas, né? Na realidade, o Rutherford mesmo descobriu duas, os raios, as partículas alfa e as partículas beta. Posteriormente, descobriram os raios gama. Então, essa emissão do urânio, ela envolve a liberação de partículas alfa, que possuem carga elétrica positiva, porque o Rutherford fez um feixe de emissão radioativa passar entre duas placas eletrizadas, e ele identificou uma partícula com uma carga elétrica positiva. Ele também identificou uma partícula com carga negativa, que era atraída pela placa positiva. Então, a partícula alfa positiva atraída pela placa negativa. A primeira, então ele deu alfa, a primeira letra do alfabeto grego, para essa partícula. E para a segunda ele chamou de beta, né, a segunda partícula, a segunda letra, que é negativa porque é atraída por uma placa positiva. Posteriormente, identificaram que também eram liberadas ondas eletromagnéticas de alta frequência, que foram chamados de raios gama. Então essas são as três emissões radioativas, alfa, beta e gama. Sendo que as emissões alfa e beta são partículas, são pedaços de matéria, possuem massa. E as emissões gama já são ondas eletromagnéticas como a luz, só que com uma frequência bastante elevada. Só para esclarecer, ondas eletromagnéticas, elas diferem com relação à frequência ou ao comprimento de onda. A luz que a gente enxerga, chamada de luz visível, são ondas eletromagnéticas que vão de 700 nanômetros a 400 nanômetros de comprimento de onda.
Então, o comprimento de onda é a distância entre dois pontos de máximo ou de mínimo numa onda. Percebam que conforme o comprimento da onda aumenta, a frequência dela diminui. São inversamente proporcionais. Então, a luz vermelha, a cor vermelha, ela tem um comprimento de onda elevado, comparado com as outras cores. Porém, a frequência dela é a mais baixa. A cor violeta, ela já vai ter um comprimento de onda menor em relação às outras cores, mas a frequência dela é mais elevada. Cada cor tem um comprimento de onda e uma frequência característica. Isso que a gente enxerga é chamado espectro da luz visível, né? O espectro visível da luz, né? Desculpe. Porque você tem outras ondas eletromagnéticas que o nosso sistema de percepção visual não transforma em imagem. Então, ondas com frequências menores que a do vermelho, ou comprimentos de onda maior que o vermelho, o nosso olho não vai conseguir transformar em imagem. São as ondas de micro-ondas usadas em celulares, as ondas de rádio, de televisão, né? Genericamente a gente chama de infravermelho, o que está abaixo do vermelho. Ultravioleta são as frequências maiores do que a violeta, ou os comprimentos de onda menores do que a luz violeta. Seu olho também não vai enxergar isso aí. Aí a gente tem o raio-x, a radiação ultravioleta, raio-x, raios gama. Como a frequência aí já é bem elevada, essas ondas elas são mais perigosas porque elas transportam mais energia, porque a energia é diretamente proporcional à frequência. Então, quanto maior a frequência, maior a energia que a onda carrega. Com isso, maior o perigo que ela pode oferecer para a gente, né? O Rutherford, depois que ele fez essa descoberta das partículas alfa e beta, que deu um prêmio Nobel para ele também, ele foi estudar a estrutura atômica, né? Então ele bombardeou uma lâmina de ouro com partículas alfa, que ele já sabia que eram partículas com massa, né? Pedacinhos de matéria, e com carga positiva, e ele percebeu que a maior parte das partículas atravessava a folha sem sofrer desvios, e que uma fração muito pequena colidia com algo muito denso, uma quantidade de matéria muito grande, e isso é uma densidade de matéria muito alta e com carga positiva também, que repelia as partículas alfa. E aí ele percebeu que a maior parte da lâmina de ouro, na realidade, era vazia, porque as partículas alfa conseguiam atravessar sem problema nenhum. Então ele fala que existe dentro do átomo uma região muito pequena com a massa do átomo praticamente toda ali concentrada, que é o núcleo. Os elétrons eles ficam fora, né, longe, distantes desse núcleo, orbitando. Depois o Bohr propõe os níveis de energia, mas você percebe que existem duas regiões, o núcleo e a eletrosfera, que é a região ocupada pelos elétrons. E nos espaços vazios é por onde as partículas alfa podem atravessar. O modelo Rutherford foi substituído pelo modelo de Bohr, que deu origem ao nosso modelo moderno, mas quando ele descobre o núcleo do átomo, ele propõe que as emissões alfa, beta e gama têm origem no núcleo do átomo. E o pessoal que antecedeu ele, o Pierre e a Marie Curie, concordam e falam que é exatamente isso. Daí a gente começa a falar em fenômenos nucleares, né? A radioatividade é um fenômeno nuclear porque ela se origina a partir de processos que ocorrem lá no núcleo do átomo. Os efeitos das emissões, né? Quimicamente, você pode induzir a ocorrência de algumas reações químicas. Essas emissões elas liberam energia na forma de calor, também liberam energia na forma de luz, então fluorescência e fosforescência. Como você liberta partículas alfa e beta que possuem cargas elétricas, essas partículas alfa e beta acabam ionizando as moléculas do ar, transformando as moléculas do ar que são eletricamente neutras em íons. E aí o ar se torna condutor de energia elétrica, condutor de eletricidade. Então você tem essa ionização do ar. E nos organismos vivos, a gente observa tontura, úlceras, queimaduras na pele, dependendo da quantidade de radiação, até a morte, né? Esses pesquisadores pioneiros, a maioria deles morreu de problemas associados à exposição à radiação, porque eles guardavam na mesa, no armário, do laboratório, não usavam nenhum tipo de proteção. Vamos falar sobre as emissões radioativas.
Quando a gente fala que um átomo liberta, emite uma partícula alfa, o que ele está emitindo na realidade são 2 prótons junto com 2 nêutrons. É o que forma uma partícula alfa. Uma partícula alfa é composta por 2 prótons e 2 nêutrons. A velocidade delas é de 20.000 km por segundo. Né? Elas possuem carga positiva, porque os prótons são positivos, os nêutrons não possuem carga elétrica, mas os prótons são positivos, então as partículas alfa são positivas, a gente fala que a carga é mais 2, que são 2 prótons, e como elas são pesadas, os prótons e os nêutrons, eles são as partículas nucleares mais pesadas, as partículas subatômicas, né? Você tem prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons e os nêutrons são quase 2.000 vezes mais pesados que os elétrons. Essa massa relativamente alta, ela é uma massa pequena, né? Mas pensando aí em partículas radioativas, ela é alta comparada com as partículas beta. Isso diminui o poder de penetração. Então, o próprio ar acaba barrando uma folha, mesmo uma folha de papel consegue deter uma partícula alfa. Quando um átomo emite uma partícula alfa, né, vamos usar o exemplo do urânio aqui embaixo, o núcleo dele vai perder 2 prótons. Isso quer dizer que o número atômico do urânio, que era 92, vai virar 90. Com isso, o átomo de urânio vai deixar de ser urânio, ele vai virar tório. E junto com os 2 prótons saem 2 nêutrons. Então saem 4 partículas que contribuem para o número de massa. O número de massa era 235. Como saem 2 prótons e 2 nêutrons, 4 partículas, ele vai para 231. Você percebe que a massa que a gente tem desse lado, 235, ela vai ser igual à massa que a gente vai ter do outro lado, que também vai ser 235. Né? E a quantidade de prótons que a gente tem aqui, que é 92, que tem a associação com a carga elétrica positiva do núcleo, né? Ela vai continuar com o mesmo valor do outro lado. Também, se eu somar 2 com 90, vai dar o 92. Então, a gente sempre representa as massas na parte superior e a quantidade de prótons ou a carga elétrica na parte inferior. E aí você soma o que está em cima de um lado da seta, no caso 235, tem que ser igual à soma do outro lado, que é 4 mais 231. Na parte de baixo, você tem que ter a mesma igualdade, 92 desse lado, do outro lado, 2 mais 90. De uma forma genérica, um elemento X qualquer, ele vai ter um número de massa A e um número atômico Z. Quando ele emite uma partícula alfa, o número de massa diminui 4 unidades e o número atômico, que é o número de prótons, diminui 2 unidades. E aí ele se transforma num elemento Y. Essa é a lei de Soddy, ele junto com Rutherford estudaram essas emissões de partículas alfa aí. Quando ocorre a emissão de uma partícula beta, essa partícula beta nada mais é do que um elétron. Só que os elétrons, eles não estão no núcleo, né? Os elétrons, naturalmente, eles ocupam a eletrosfera, eles ficam fora do núcleo. Uma partícula beta é um elétron que aparece lá no núcleo. Dentro do núcleo do átomo surge um elétron. E esse elétron, ele surge porque um nêutron, ele se transforma em um próton mais um elétron. Então, veja, um nêutron não tem carga. Ele se transforma numa partícula com carga positiva mais uma partícula com carga negativa. Se a gente somar a carga do próton, que é mais 1, com a carga do elétron, que é menos 1, vai dar 0. 0 é a carga do nêutron. Né? Agora, o nêutron tem uma massa, que a gente chama de 1, que é igual à massa do próton. O próton, na verdade, é um pouquinho mais leve que o nêutron, mas você tem esse elétron, ele tem uma massa muito pequena. A gente coloca 0, mas na realidade não é 0. Né? O elétron, como o Thomson observou nos tubos de raios catódicos, ele possui massa. Só que essa massa, como eu falei, é cerca de 2.000 vezes menor que a massa do próton e do nêutron. Então, a gente considera que a massa do elétron é 0, apesar dela, né, ser muito pequena e diferente de 0. Então, pegando a massa de um lado é 1, se eu pego aqui do outro lado massa 1 do próton com 0 do elétron, dá 1 também. O neutrino é uma partícula que não possui massa, a massa dele é muito menor aí do que a gente pode imaginar do elétron, então é desprezível e também não tem carga elétrica. Então, por isso, você não considera nem massa nem carga para o neutrino. Então, é a mesma coisa, a soma aqui em cima, ó, 1 e 1, aqui também é 0. Se eu somar 1 com menos 1, vai dar 0. Né? Os prótons que são produzidos a partir do nêutron, eles permanecem no núcleo,
Então o elemento formado a partir de uma emissão beta, ele acaba aumentando o número atômico, e o elétron que é produzido junto com o próton, ele acaba sendo liberado, expulso do núcleo. Esse elétron é o que a gente chama de partícula beta. Carga menos 1 e massa zero, apesar da massa dele, como eu já frisei, não ser zero. Como é uma partícula bem menor, a velocidade é bem maior, né? É 95% da velocidade da luz. E a massa também é pequena. Isso aumenta muito o poder de penetração, cerca de 50 a 100 vezes maior do que o das partículas alfa. Então você precisa aí de 1 centímetro de alumínio já, ou 2 milímetros de chumbo para conseguir barrar uma partícula beta. E aí, quando você vai fazer a transmutação do elemento por emissão beta, a gente sabe que o número atômico dele vai aumentar, porque um nêutron vai virar um próton mais a partícula beta, que é o elétron. Então o bismuto, por exemplo, quando ele emite uma partícula beta, o número atômico dele aumenta, ele vai virar o polônio. Só que o nêutron vira próton, a massa não muda, então a massa continua 210. Né? Fazendo aquela soma, né, 210 de um lado, aqui ó, massa zero, 210 do outro lado. 83 aqui, menos 1 com 84 vai dar 83 também. Essa é a segunda lei da radioatividade. As emissões gama, elas são as ondas eletromagnéticas liberadas juntamente com as partículas alfa e beta. Ondas eletromagnéticas têm uma velocidade que é comum, é a velocidade da luz, cerca de 300 mil km por segundo, e o poder de penetração ele é muito maior, né? Então aí você vai ter que ter 5 centímetros de chumbo para barrar uma onda gama. Então as partículas alfa são as que têm o menor poder de penetração, seguida pelas partículas beta e depois pelos raios gama, que têm o maior poder de penetração. E o poder de ionização, quanto maior a carga elétrica, maior. Então as partículas alfa, que têm uma carga mais 2, têm um poder de ionização maior do que as beta, que têm uma carga menos 1, né? E as gama não possuem carga elétrica, elas já têm um poder de ionização bem menor. Quando um material ele emite partícula alfa ou beta, ele acaba se transformando em um outro material, né? Então a gente viu aqui o bismuto virando polônio por emissão beta. Digamos que você tem uma certa quantidade, uma massa inicial de um átomo radioativo, de um elemento radioativo, como o urânio, o bismuto. Esse urânio, ao emitir, seja partículas alfa ou beta, esse tipo de átomo vai se transformar em outro tipo de átomo. Um elemento químico se transforma em um outro elemento químico. Então, se eu tenho lá o urânio emitindo partícula alfa e virando tório, a massa de urânio vai diminuindo, enquanto que a massa de tório vai aumentando, né? A diferença que acaba sendo transformada em energia é muito pequena, a gente acaba desconsiderando isso aqui, né? Então, a massa ela vai, com o passar do tempo, diminuindo. Porque esses átomos estão se transformando em outros átomos. Se a gente analisar essa diminuição da massa de um elemento radioativo, a gente percebe que existe um intervalo de tempo que é constante e que quando você observa a passagem desse intervalo de tempo, a massa diminui pela metade. Então, se eu tinha uma certa massa inicial, passou esse intervalo de tempo, essa massa divide por 2. Se eu deixar transcorrer o mesmo intervalo de tempo, vai dividir por 2 de novo, aí vai ficar sobre 4. Se passar mais um intervalo de tempo, aí vai dividir por 2 de novo, vai ficar a massa inicial sobre 8. Esse tempo a gente chama de tempo de meia-vida, ou de período de meia-vida. E isso é uma característica de cada elemento químico. Alguns elementos químicos têm tempos de meia-vida muito curtos, outros têm tempos de meia-vida de milhares de anos. Então a massa ela vai sempre sendo dividida por 2, né? A quantidade ela vai diminuindo. Então o tempo total que a gente teve de emissão, ele vai ser igual à quantidade de tempos de meia-vida, que é o x. X é a quantidade de tempos de meia-vida, vezes o valor de cada tempo de meia-vida. Então esse é o tempo total. E a massa que você vai ter aqui no final, ela vai ser igual à massa inicial dividido por 2 elevado a x, onde x é o tempo de meia-vida. Então veja aqui, ó, se eu deixo passar só um tempo de meia-vida, a massa que eu vou obter é a massa inicial dividido por 2 elevado a 1.
Se a gente parte de uma massa inicial e espera passar 2 tempos de meia-vida, a massa que você vai obter é a massa inicial dividido por 2 ao quadrado, que é 4. Né? 2 elevado a 2, porque foram 2 tempos de meia-vida. Se passarem 3 tempos de meia-vida, vai ficar 2 elevado ao cubo. 2 ao cubo, 8. Né? 3 tempos de meia-vida aqui, ó. A massa inicial é dividir por 2, depois dividir por 2, depois dividir por 2 também. Então a gente tem essas duas equaçõezinhas. O tempo total de emissão é o número de tempos de meia-vida vezes o tempo de meia-vida. E a massa, num certo instante, é a massa inicial dividido por 2 elevado à quantidade de tempos de meia-vida. Só um exemplo, né? Uma substância radioativa tem meia-vida de 8 horas. Partindo de 100 gramas do material radioativo, que massa da substância resta após 32 gramas? Você pode fazer na mão, no braço, então você tem 100 gramas, 8 horas é o tempo de meia-vida, então vai dividir por 2, eu vou ter só 50 gramas do material. Mais 8 horas, divide por 2 de novo, 25. Mais 8 horas, divido por 2, 12,5. Mais 8 horas, divide por 2, 6,25. Passaram-se aqui 32 horas. Se você for usar as equações, o tempo total é a quantidade de tempos de meia-vida vezes o tempo de meia-vida. Então, passa o tempo de meia-vida dividindo. Né? Você tem o tempo total, que é 32, e você tem o tempo de meia-vida, que é 8. Então, você sabe que são 4 tempos de meia-vida. Aqui não tem a hora, não. Então, a massa é igual à massa inicial dividido por 2 elevado à quantidade de tempos de meia-vida, que foi 4. A massa inicial era 100, 4 tempos de meia-vida, 2 à quarta dá 16, 100 dividido por 16, você vai ter 6,25 gramas do material. Os processos nucleares, as reações nucleares, elas ocorrem lá no núcleo. Né? É diferente das emissões. Você tem as emissões alfa e beta, que é um processo que ocorre espontaneamente, que faz com que o átomo, o núcleo dele se transforme e ele vire um átomo mais estável. A fissão nuclear ela pode ocorrer quando um átomo que é instável, como o átomo de urânio, ele por algum motivo se quebra em dois, o núcleo desse átomo se quebra em 2 núcleos menores. Né? O urânio, se ele for bombardeado com um nêutron, esse nêutron ele vai quebrar o núcleo do urânio. E aí você vai ter a produção de 2 outros átomos. Num primeiro momento, o núcleo do urânio absorve esse nêutron e se torna um núcleo mais pesado. Né? Então, o urânio, que tinha massa 235, ele recebe um nêutron e vira urânio 236. E esse átomo, que é mais instável ainda que o urânio, então acaba se quebrando em bário e criptônio. E liberam-se mais 3 nêutrons, mais energia. Essa energia ela vem da diferença de massa que eu tenho entre os reagentes e os produtos. E os produtos eles têm uma massa um pouquinho menor do que os reagentes. Pouca coisa. Só que quando você pega essa massa que é muito pequena e multiplica pelo quadrado da velocidade da luz, a velocidade da luz já é alta, ao quadrado fica mais alta ainda. A quantidade de energia liberada é muito grande. Então, nesse processo, uma pequena quantidade da matéria é convertida em energia e você consegue obter muita energia. O problema é que um átomo de urânio, quando ele é bombardeado com um nêutron, ele se quebra em bário e criptônio e libera outros 3 nêutrons. E cada um desses 3 nêutrons vai fazer o mesmo processo com outro átomo de urânio, ou seja, essa reação ela ocorre num efeito dominó, um efeito em cascata, é uma reação em cadeia que você não tem como parar. Por isso que a quantidade de energia pode aumentar muito, e aí você pode usar isso para fazer uma bomba. É muito comum a gente ouvir falar também em enriquecimento de urânio, né? O urânio ele foi o último elemento químico natural a ser descoberto, isso no final do século XIX. E a gente observa 3 tipos de átomos de urânio na natureza, 3 isótopos. Todo átomo de urânio ele tem 92 prótons, o número atômico dele é 92. Basicamente são 2 aí os mais abundantes na natureza. O com a massa 238, que é pouco radioativo, ele é mais estável, e o urânio 235, que é o mais instável, que é o que é útil no processo de fissão nuclear. A quantidade de urânio 235, que é o que tem interesse para o processo de fissão nuclear,
ela é muito pequena. Então você precisa aumentar, você precisa separar o urânio 235, que é o mais ativo, do urânio 238, o mais pesado, que é o menos ativo. Então, primeiramente, você tem a retirada do urânio do minério. Então, existem rochas que contêm urânio na sua composição, mas você tem uma série de outros elementos químicos. Esse urânio, então, ele é purificado, a gente produz um urânio concentrado puro, né, um pó amarelo. Esse urânio ele é reagido com um composto de flúor, e aí você obtém o hexafluoreto de urânio, que é um gás de urânio. Esse gás, então, ele é levado a uma sequência de centrífugas. E nessas centrífugas, devido ao movimento de rotação, o urânio que é mais leve, ele vai subir e o urânio mais pesado vai descer. Você vai fazer como se fosse uma decantação dentro da centrífuga. É um processo de separação de misturas, né? E aí você então consegue separar o urânio mais leve, o 235, do mais pesado. Você enriquece o urânio, você aumenta a porcentagem de urânio 235. Para a produção de energia elétrica, você enriquece a um nível bem mais baixo do que você precisa para o uso militar. Então, por isso que o enriquecimento de urânio ele é fiscalizado no mundo todo pela ONU, tem uma comissão, e vira e mexe tem algum país que está sendo acusado aí de estar enriquecendo urânio acima do limite para uso em geração de energia elétrica. A gente tem as lembranças da utilização dessa energia para fins bélicos, com as bombas nucleares que foram lançadas no Japão, Hiroshima e Nagasaki. Foi uma devastação incrível. A quantidade de material radioativo não passava de 3 kg em cada bomba, e os efeitos disso foram devastadores, né? A gente tem também aqui algumas imagens. O reator nuclear de Chernobyl, quando explodiu, expôs o material radioativo que estava no núcleo do reator. Até hoje, a região toda ela é desocupada por causa dos problemas da radiação, não tem como parar esse processo. Aqui a gente tem a usina de Fukushima, no Japão, por causa do tsunami, teve um rompimento do reator também. E é uma reação, como a gente falou, em cadeia. Nas usinas nucleares, você controla a reação em cadeia, retendo parte daqueles nêutrons que são liberados. Então, a reação ela não aumenta, né, exponencialmente. E aqui, uma imagem de Goiânia, onde a gente teve o vazamento de Césio-137. Esse material é usado como fonte de radiação em máquinas de radioterapia. E uma máquina dessas foi pega num hospital abandonado. Eles pegaram uma parte da máquina, levaram para um ferro velho, abriram e encontraram um pó amarelo que emitia luz, era muito bonita a luz, e o dono do ferro velho acabou distribuindo de presente para os conhecidos, porque ele achava aquilo muito legal. E aí as pessoas começaram a adoecer, demorou um certo tempo para identificar que era uma intoxicação por césio, né? E até hoje é o maior acidente nuclear da história em área urbana, né? Chernobyl, Fukushima, né, eram regiões mais afastadas, mas dentro de uma cidade, até hoje é o maior acidente nuclear que a gente tem registro. No funcionamento de uma usina termonuclear, o urânio ele é levado àquela reação de fissão, só que, como eu falei, você controla a quantidade de nêutrons e não vira uma bomba. E essa energia liberada na forma de calor ela é usada para ferver água. Essa água transformada em vapor, esse vapor movimenta uma turbina que move um gerador. E aí você consegue obter energia elétrica. Lá em Angra a gente tem a usina aqui no Brasil. Tem as vantagens de você obter uma grande quantidade de energia a partir de uma pequena quantidade de combustível. As desvantagens são os riscos, né, de ter um acidente, um vazamento, e também que os rejeitos, né, que são gerados a partir da emissão do urânio também são radioativos e eles podem ficar muito tempo aí na natureza. Você tem uma dificuldade tremenda de descarte desses resíduos. Já o processo de fusão nuclear é o contrário da fissão. Na fusão nuclear, a gente pega dois núcleos menores e funde formando um núcleo maior. O grande exemplo disso é o processo que ocorre no Sol e em todas as estrelas, onde átomos de hidrogênio, que estão em grande quantidade ali, devido à enorme pressão que comprime um átomo contra o outro, eles se fundem formando átomos de hélio. E parte da massa acaba sendo transformada em energia e liberada
né? E é essa energia que acaba chegando aqui para a gente na Terra, né? Para finalizar esse assunto, vamos falar sobre o carbono 14. É muito comum a gente ver também notícias na mídia aí de processos de datação com o carbono 14. O carbono 14 é um isótopo radioativo do carbono, né? O carbono mais comum, mais abundante na natureza, ele tem massa 12. Esse carbono 14 ele tem 2 nêutrons a mais, né? E ele se forma na atmosfera de maneira natural. Raios cósmicos, que são partículas, ondas eletromagnéticas que vêm do espaço, que vêm do Sol, eles interagem com as moléculas que estão nas regiões mais elevadas da nossa atmosfera. E nessa interação são liberados nêutrons, né? Você tem a produção de nêutrons energéticos. Esses nêutrons que são produzidos na alta atmosfera, devido à interação entre os raios cósmicos e as moléculas da atmosfera, esses nêutrons acabam bombardeando átomos de nitrogênio. E eles expulsam um próton de dentro do núcleo do nitrogênio. Então o nitrogênio recebe um nêutron, a massa dele não muda, só que ele perde um próton, então o número atômico dele diminui. Ele se torna um átomo de carbono, só que com massa de 14. Então esse é o carbono 14, que é formado naturalmente na nossa atmosfera. Só que esse carbono 14 ele é instável. Ele emite uma partícula beta, um elétron, então o número atômico dele aumenta uma unidade e a massa não muda. Ele volta a ser um átomo de nitrogênio. Esse átomo de nitrogênio pode receber mais um nêutron e voltar a se transformar num átomo de carbono. Então você tem um ciclo aí, né, que envolve a formação do carbono 14 e o decaimento do carbono 14 em nitrogênio por emissão beta. Tá certo, gente? O que isso tem a ver com a idade de fósseis, né? Quando você tem essa formação de carbono 14 na atmosfera, esse carbono acaba reagindo com oxigênio e formando dióxido de carbono radioativo, que é absorvido pelas plantas, transformado em glicose, né, em outros compostos, que entram na cadeia alimentar. Ou seja, durante a nossa vida, a gente está ingerindo carbono 14, tudo bem que a gente está liberando esse carbono no ambiente, esse carbono está se transformando em nitrogênio por emissão beta, mas a gente continua se alimentando, então a gente continua repondo o estoque de carbono 14. Então a quantidade de carbono 14 em um tecido vivo, ela se mantém constante durante a vida desse organismo. Quando esse ser vivo morre, ele para de se alimentar, então ele para de incorporar carbono 14 a partir da atmosfera. E o carbono 14 que está presente nos seus tecidos, nos seus ossos, esse carbono 14 vai se transformando em nitrogênio por emissão beta. Então a quantidade de carbono 14 ela vai diminuindo. Quando você compara um osso, né, de um animal que foi recém-abatido com um osso de um fóssil, o animal recém-abatido ele tem muito mais carbono 14 do que o osso do fóssil. E como a gente conhece o tempo de meia-vida do carbono 14, fica fácil de determinar a idade do fóssil, né? Se eu pegar aqui uma curva de decaimento do carbono 14, a gente percebe que em 5.730 anos, a quantidade de carbono 14 ela diminui pela metade. Então esse é o tempo de meia-vida do carbono 14, 5.730 anos. Vejam que se a gente observa a passagem de mais 5.730 anos, para 11.460 é o dobro, a quantidade diminui pela metade de novo. Então, ó, no começo eu tinha 10, passou um tempo de minha vida, eu tenho 5, passou outro tempo de minha vida, eu tenho de novo a metade, 2,5. Então, de 5 para 2,5 dividir por 2. Dividindo por 2 de novo, mais um tempo de minha vida. Então, essa quantidade ela nunca zera, né? Ela vai tender a zero, só vai ser zero num tempo infinito aí. E para a gente finalizar, vamos ver esse exemplo aí. Essa questão caiu no Enem em 2017. Ela fala que a técnica do carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta por minuto por grama. Após a morte, a quantidade de carbono 14 se reduz pela metade a cada 5.730 anos. Considere que um fragmento fóssil de massa igual a 30 gramas foi encontrado em um sítio arqueológico e a medição de radiação apresentou 6.750 emissões beta por hora.
qual que é a idade fóssil em anos, né, desse material analisado aí. Então vamos dar uma olhada aqui para fazer a nossa resolução. Ajeitadinho aqui. Essas são as informações que foram fornecidas no enunciado da questão, né? Você tem aí, em um ser vivo, a quantidade de emissões beta por minuto por grama, o tempo de meia-vida do carbono 14, o fóssil, 30 gramas era a massa dele, e 6.750 emissões beta por hora foi medido para o fóssil, tá certo? Então, a primeira coisa aqui, se a gente tivesse um ser vivo, veja que aqui eu tenho emissão beta por minuto por grama, aqui está emissão beta por hora, não tem por grama, eu tenho a massa. Então, se eu tivesse um ser vivo com uma massa de 30 gramas, que é a mesma massa do fóssil, né, eu teria 15 emissões beta, né, por minuto por grama. Só que se eu considerar 30 gramas, eu vou multiplicar isso aqui então por 30 gramas. Aí eu corto a unidade de grama que está em cima e embaixo. Isso aqui produziria para a gente 15 vezes 30, 450 emissões beta por minuto. Certo? Então eu sei que um ser vivo com massa de 30 gramas, eu deveria ter nesse ser vivo 450 emissões beta por minuto. O fóssil apresentou aqui 6.750 emissões beta por hora. Então a unidade está diferente de novo. Eu tenho que transformar essa daqui agora. Então aqui eu vou fazer 6.750 emissões beta por hora. Eu sei que uma hora eu tenho 60 minutos. Então, no lugar dessa hora aqui, eu posso colocar 60 minutos. Então, eu ficaria com 6.750 emissões beta em 60 minutos. Certo? Aí é só fazer uma continha aqui, né? Dá para a gente cortar o zero. E a gente faz essa conta. 675 dividido por 6. Certo? Aqui a gente vai colocar 10, 11, 66. Vai sobrar 1, vai vir um 5. Certo? 12 vai sobrar 3,05. 112,5. Então, a gente tem 112,5 emissões beta por minuto. Então, agora eu tenho para o fóssil quantas emissões beta por minuto foram medidas. E eu tenho para um ser vivo quantas emissões beta por minuto a gente sabe que tem. Então, com esses valores, a gente consegue determinar a idade do fóssil, né? Se ele estivesse vivo, ele estaria emitindo para a gente 450 emissões beta por minuto. Certo? Isso se ele estivesse vivo. Né? Se tivesse acabado de ser morto. Se ele tivesse passado aí um tempo de meia-vida, eu teria metade, que seria 225 emissões beta por minuto. Então aqui ele estava vivo, né? Lá, sei lá quantos anos atrás, ele estava vivo, ele estava emitindo isso aqui. Aí passou um tempo de meia-vida, ele vai emitir isso. Passou outro tempo de meia-vida, ele vai diminuir pela metade a emissão dele. Então vai passar para 112,5 emissões beta.
que é exatamente o que foi medido para o fóssil. Então, o fóssil está aqui, ó. Né? Hoje em dia, ele está medindo isso. Isso aqui é o que eu tenho para o fóssil. Então, quantos tempos de minha vida se passaram para que o material vivo se transformasse em fóssil? 2 tempos de minha vida. Quanto que vale um tempo de meia vida? Né? Esse valor foi dado no enunciado da questão. O tempo de meia vida é de 5.730 anos. Então, se eu pego esse valor e multiplico por 2, eu vou ter 11.460 anos. E essa que é a resposta, então. Ok, gente? Espero que tenha ajudado aí. E então, a gente se vê na próxima aí. Valeu, galera!